que estamos aqui na frente de trabalhos, pregando, anunciando, levando o título de pastor, de líder, de obreiro, de bispo, de padre, de apóstolo, quem quer que seja, saber de uma notícia dessa, escuta aqui, meus irmãos, é muito ruim, né? É muito ruim, entendeu? Saber. Então, o que é que isso traz para nós? Uma indignação. Uma indignação. Saber que o nome dos líderes está sendo os piores, né? Junto com os políticos e os policiais que não têm crédito na sociedade, né? Mas por que levaram a esse descrédito? Por que chegou a esse descrédito? Eu quero acreditar, não, eu tenho certeza que foi pelas suas ações, as suas atitudes. E quando nós ouvemos nos noticiários essas notícias, escuta aqui, eu vi um dia um pregador falando que nós deveríamos se indignar, ter uma ira, né? Tem ira santa? Acho que não, né? Ira é ira, entendeu? Mas a ira que ele quis falar é no bom sentido. Como no bom sentido? Indignar com essas ações, com essas atitudes. Não é ficar revoltado, entendeu? Porque é triste para nós. Então a gente tomar decisão de, no nome de Jesus, de nunca passar pela nossa cabeça de nós agirmos assim. Por quê? Porque é muito triste, porque às vezes quando as pessoas chamam de pastor, às vezes as pessoas sentem, antigamente a gente sentia alegria, hoje se sente constrangido. Sentir alegria, hoje se sente constrangido. Por quê? Por causa das ações. Segundo as pesquisas, a classe, polícia, política e pastor, misericórdia, gente. Isso é muito triste para nós. Mas isso traz ao nosso coração, que nós que estamos fazendo curso, orando e dedicando as suas vidas, isso é um aprendizado para nós. É um aprendizado para nós. Por quê? Porque nós vamos ser diferentes no nome de Jesus. Nós vamos ser uma nação, um povo que vai vir para fazer a diferença. Então, isso é muito preocupante, mas nós vamos estar, em nome de Jesus, fazendo a diferença. Então outra coisa que está sendo cogitada no nosso meio, que precisa de muito carinho e de muita atenção, é a crise emocional, né? A crise emocional, porque muitas pessoas, infelizmente, têm problema, porque devido à vida que levou, a vida sofrida, alguns problemas com o pai, com a família, com algumas coisas, isso tem trazido, mexido nas suas emoções, isso tem acarretado problema, né? Isso é muito triste. E hoje no nosso meio, nas pessoas que estão na frente, tem muitas pessoas com sentimento abalado, emocionalmente desestruturado, entendeu? E para nós que estamos na frente, que vamos liderar pessoas, que vamos pregar, vamos anunciar, a gente precisa de quê? Ser tratado. Precisa ser tratado. E hoje às vezes a gente ignora. E infelizmente isso pode trazer problema em todos os meios. Por exemplo, eu estou com um problema seríssimo lá em casa. Eu estou com um tio lá que está com esquizofrenia, é isso? Esquizofrenia, está lá em casa. E era homem de Deus, pregava para todo lado. Você entendeu? Então assim, esse problema afeta todas as pessoas, independente se você é cristão ou não é cristão, ou é pastor ou deixou de ser pastor. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas emoções, né? Procurar tratar as nossas emoções, cuidar, porque as pessoas às vezes não procuram um tratamento, ou procura, como é que eu posso falar? Porque às vezes tem pessoas que é cristão e tem vergonha de buscar um tratamento, acha que não tem problema, você entendeu? Então se eu estou doente, pessoal, queria chamar a atenção dizer, se eu estou com problema, como que eu vou tratar as outras pessoas?
Então eu preciso ser tratado emocionalmente para me cuidar das outras pessoas que precisam de mim. E é isso, a gente tem que ser sincero, olhar para dentro de nós. Igual Davi olhou, porque está batida a minha alma? O que é que está acontecendo comigo? O que é que eu tenho? Qual o problema que eu tenho? Então eu vou procurar o socorro. Eu vou abrir o meu coração para que eu venha ser tratado, né? E eu não posso ocultar isso de forma nenhuma, porque a gente tem uma responsabilidade, né? A gente tem essa responsabilidade de estar na frente. Então o emocional da gente precisa ser tratado, porque não tem como nós ser líder e estar com o emocional abalado, e na hora de nós cuidarmos de pessoas, nós não estamos preparados emocionalmente para cuidar dessas pessoas, né? E talvez você está do outro lado e pergunta, como que eu vou tratar o meu emocional? Primeiro você precisa saber como você está. Você tem que estar lendo livros a respeito disso, tentar sempre procurando pessoas que têm conhecimento nessa área, e se chegar num quadro que você vê que você não melhora, você vai ter que procurar um especialista, procurar uma pessoa que vai tratar de você, porque você, nós, na frente, doente emocionalmente não pode, como vou repetir, eu doente eu não posso tratar das pessoas, eu ajudar as pessoas, eu vou atrapalhar, porque eu estou com o emocional arrebentado e eu quero tratar das pessoas. Então líder, homens de Deus, mulheres de Deus, precisa ter um emocional tratado para poder tratar das outras pessoas, né? E o emocional, para você saber que você está bem, é você ter domínio, é você conseguir se controlar as suas emoções, é você saber dominar o seu ser, é você começar a recitar dentro de você mesmo, lutar contra a sua natureza e contra as suas emoções e estar atento sempre observando os seus comportamentos. É fácil observar o comportamento dos outros. Era muito fácil eu observar o comportamento dos outros, mas é difícil a gente observar o nosso comportamento, né? É muito fácil eu atirar o dedo, apontar o dedo para as pessoas, mas é difícil a gente observar o nosso comportamento. O que eu acho lindo de Davi, que Davi olhava para dentro dele e via que ele estava com problema, né? Ele olhava para dentro dele, ele olhava e via que ele estava com problema. Ele diz, não, eu não estou bem, hoje eu não estou legal, está tendo alguma coisa comigo, entendeu? Então observar isso, tá bom? Outra coisa que nós devemos ser tratado, querido, é um assunto que quase as pessoas não falam, quase que as pessoas não falam, é a questão do medo, né? O medo, ela atrapalha as pessoas. O medo atrapalha as pessoas. O medo paralisa as pessoas. E o homem de Deus, ele precisa ser um homem audacioso, um homem corajoso. O medo atrapalha na área emocional, na área sentimental, na área profissional. O medo atrapalha na área espiritual, porque a pessoa que tem medo, ele paralisa. Tem gente que tem medo, fala, eu não vou fazer porque eu não dou conta. Eu tentei uma vez, não funcionou, e às vezes não quer fazer de novo. Tem pessoas que têm medo de falar na frente, tem pessoas que têm medo de falar em reunião, tem pessoas que têm medo das oportunidades, com medo de não sobressair bem, de não dar conta. E às vezes esse medo atrapalha o crescimento, principalmente de você que quer fazer parte do reino, você que quer ministrar, você que quer ser obreiro. Você precisa ser audacioso, você precisa ter coragem, as oportunidades que chegar na sua mão, você precisa ir fazer, porque você só sabe se você vai dar conta, se você fazer. Fazendo, vocês leram no livro aí, né, que Thomas, né, que é o autor da luz, não é isso? Ele tentou 2000 vezes
e procuraram para ele, né, se ele não se sentiu constrangido por ter errado 2000 vezes. Ele disse, mas foi eu que consegui fazer. E quantas pessoas tentam uma vez e desistem? Acha difícil, né? Não, eu não vou fazer não, porque é muito difícil, é muito custoso, vai me gastar tempo. Então você não pode parar. Você tem que dar continuidade, você não deve ter medo das dificuldades, dos problemas. Por quê? Porque Deus te capacita. Você tem que ter entendimento que Deus te capacita. Se você está trabalhando para Deus, Deus vai te preparar, vai te fortalecer. É engraçado que quando Deus, né, chamou Moisés, Moisés também falou que era o quê? Era pesado de língua, eu estou errado, né? Moisés queria recusar. E quantas pessoas não querem fazer o trabalho de Deus, achando que não é, achando que não é capaz, que não está preparado. Então, se você se disponibilizar, colocar o seu coração diante da obra de Deus, eu tenho certeza que você vai alcançar lugares longe e você vai ser feliz fazendo a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho a todas as criaturas e cuidar da casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós que somos cristãos, não devemos ter medo. Amém? Então você não pode ter medo. Você pode sempre colocar no seu coração que você é muito, muito valoroso e Deus tem algo especial para você. E outra crise que às vezes atrapalha o obreiro, o pastor, o líder, o pregador, você sabe o que é, meu querido? É focar no reino da terra. Nós que somos líderes, presta atenção aqui, nós que somos líderes, obreiro, pessoas cristãos, a gente tem que entender que o nosso reino é o reino de Deus. Tem que trabalhar para o reino de Deus. Eu sei que eu e você precisa das coisas daqui da terra. Claro que a gente precisa da alimentação, precisa do carro, da casa, da roupa, precisa, mas o foco da pessoa que está na frente é o reino dos céus. E devido às pessoas focarem no reino daqui da terra, tem desviado o foco do reino de Deus. E o pregador, o ministro, o obreiro, tem que colocar no coração dele, o reino é dos céus, não é o reino aqui da terra. E muitos de nós estamos deixando de pregar o reino dos céus, estamos pregando o reino da terra. Aleluia. Achando que nós iremos ficar aqui eternamente. E se você que está aqui, meu irmão, que está aprendendo, você deve entender que você, como pregador e obreiro, homens de Deus, precisam pregar o reino dos céus. Porque se você não prega, ou se não aprende a pregar o reino do céu, porque você não crê no reino do céu. Você não crê em salvação. Porque se você cresce, você iria enfatizar, né, preparar, colocar no seu coração o desejo de pregar o reino dos céus, pregar Deus. E hoje, infelizmente, eu tenho que falar, felizmente a maioria, não estou generalizando, a maioria dos pastores, dos líderes, das igrejas, estão levando o povo ao materialismo, às coisas aqui da terra. Eu sei que nós não conseguimos viver sem as coisas aqui da terra, mas eu sei que isso não é tudo nas nossas vidas, porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Jesus não isentou do pão, mas ele falou, se você comer, daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Então você precisa do reino de Deus. Aleluia. Então eu preciso do reino de Deus. Então nós que somos líderes, a gente tem que pregar os céus para as pessoas. E se você que está formando agora, está aprendendo, então o seu objetivo, querido, é apresentar Deus para as pessoas, apresentar o reino de Deus para as pessoas. Amém? Que Deus esteja abrindo a nossa mente. Outra crise que atrapalha o reino do céu às vezes, meu irmão, minha irmã, é nós procurarmos novidades. Infelizmente hoje que nós vemos é novidade.
A Bíblia diz que todas as coisas aqui na terra passam. Tudo aqui passa. Tudo que eu inventar, tudo que você inventar para atrair a atenção do povo aqui, hoje você inventa uma maneira, que eu não quero aqui enumerar, mas hoje você inventa uma maneira, diz, não, eu tenho que inventar algo especial para atrair a atenção das pessoas. Hoje eu tenho que inventar. E aí as pessoas vêm para a igreja. Escuta aqui. Aí a semana que vem você precisa criar algo diferente para atrair as pessoas para a igreja de novo. Na outra semana diz, não, o que é que eu vou inventar? Eu preciso criar alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Senão elas não vão vir na igreja. E aí a gente vai ter que ficar inventando até quando Jesus vir. E muitos vão cansar de inventar. Ou seja, vai chegar a hora que não vai ter mais nada para inventar. De tanta novidade, de tanta criatividade que as pessoas criam para tentar atrair a atenção das pessoas para as igrejas. E às vezes as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas não estão atrás de novidades. As pessoas estão atrás da palavra de Deus. Está atrás do Deus das novidades. Do Deus que fez todas as coisas. E eu quero vos chamar a atenção. Por quê? A Bíblia diz que todas as coisas passam. Por mais que eu invento, por mais que eu crio, uma hora vai cessar. Vai esgotar. E aí, no dia que eu não tiver nada para inventar, ou no dia que eu não criar nada, as pessoas não vão vir. Por quê? Porque nós, os líderes, as pessoas que estão na frente, eles esqueceram de que a Bíblia diz que passarão o quê? Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eles esqueceram de apresentar a Bíblia, que atrai o coração das pessoas. Estão aí inventando modas, inventando moda. E infelizmente a moda vai passar, viu, querido? Então, eu quero aqui chamar a atenção que naquela época de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, que eles estavam aqui na terra, eles só apresentavam Jesus para o povo. Só apresentavam Jesus para o povo. E o povo andava, as multidões, as pessoas andavam, as multidões atrás de Jesus Cristo. Aonde Jesus ia, as pessoas estavam junto. Paulo pregava, atraía multidões. Os discípulos pregavam, atraía multidões. E naquela época não tinha novidades. Não tinha, porque não precisava, meu irmão. E eu quero falar para você, que é pregador, que é obreiro, que está aprendendo agora, a maior novidade, que está sempre em evidência, e nunca vai sair de evidência, é a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, é a palavra de Deus. Foi essa palavra que Deus deixou, que Jesus deixou para nós trazermos para as pessoas de ensinamento. E eu aqui peço vocês e todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Você não precisa de moda, você não precisa inventar, eu não preciso. Eu preciso de ter conhecimento da verdade, trazer a verdade para as pessoas, trazer esclarecimento para as pessoas, mostrar a palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas estão cansadas de novidade. Por exemplo, eu estava ali em Trindade, encontrei um amigo, e quando eu cheguei lá, ele falou assim: rapaz, eu estou cansado de ir na igreja. Eu falei: como? Você está cansado de ir na igreja? Por quê? Ele disse: a gente vai com a alma ferida, ou na expectativa de ouvir uma palavra, ou ensinamento, ou as pessoas me mostrar, dar um norte, uma direção para a vida. Não, chegam lá, hoje você vai receber
hoje você vai fazer isso, hoje é mais não sei o quê, e a vida continua do mesmo jeito. Sendo que as pessoas precisam de instrução da palavra de Deus. Então, meu querido, meu irmão, obreiro, pastor, homens de Deus, não tira a palavra do Senhor, meu irmão. É a palavra de Deus que dá vida, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que alimenta, é a palavra de Deus que sustenta, a palavra de Deus que é o pão. Então não tira a palavra de Deus dos corações das pessoas, no nome de Jesus. E para você que está fazendo esse curso, eu te peço que a prioridade para nós, não é para você não, para nós, seja a palavra de Deus, que nós não venhamos inventar ou criar alguma coisa, porque já foi criada, já foi inventada e já está nas nossas mãos. Preste atenção, aleluia, a palavra do Senhor. Aleluia. Tá bem? Aleluia. Então, é uma das coisas que eu queria abordar aqui. Outra coisa que nós... Então eu quero falar para você que nós devemos atrair a atenção das pessoas, sempre procurando colocar a palavra de Deus aos corações das pessoas. Outro perigo e crise, querido, que nós estamos enfrentando. Por exemplo, é nós acharmos que o ministro, obreiro, o pastor, líder, que estamos no reino de Deus, que estamos fazendo a obra do Senhor, achar que é só um mar de rosa, é só alegria. Eu quero falar para você que está chegando agora e está fazendo esse curso com a gente, um dos maiores perigos é esse também. Por quê? Porque muitas pessoas estão equivocadas, porque achar que você está na frente, você pregar o evangelho, ou você ser obreiro, ou ser ministro, ou fazer parte do reino de Deus, é só love, é só alegria, é só glória a Deus e aleluia. Não, você tem que entender que você, quando se disponibiliza, presta atenção aqui no nome de Jesus, que coloca o seu coração à disposição do reino, eu não estou querendo te meter medo não, só quero te alertar que você está enfrentando uma batalha, você está disponibilizando a sua vida a trabalhar, fazer o ID de Jesus. E você lembra que os homens que antecederam, eles tiveram batalhas, lutas espirituais, lutas terrenas, guerra, batalha. Então quando você e eu veste essa camisa do reino, quer fazer a vontade de Deus, você tem que entender que nós temos que entender que nós temos luta. Por quê? Deveria não ter. Por quê? Deveria não ter por quê? Porque você vai trabalhar para Deus, você vai fazer a vontade de Deus, deveria não ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas os discípulos tiveram batalha, Jesus teve batalha, os homens, grandes homens de Deus, foram martirizados, sofreram. Então, se você estiver pensando que é só love, pode pegar descendo. Porque é batalha. Ei, é batalha externa, escuta. É batalha externa e batalha interna. Por quê? Porque nós temos adversário. Ou seja, o opositor a nossas almas não quer que você faça a vontade de Deus. Não quer que você faça a vontade de Deus. E você está pensando o quê? Aí eu preguei essa semana passada aqui. Aí você esquece das batalhas espirituais e entra em guerra pessoal, em guerra física, sabendo que o inimigo quer estragar a sua festa, sabendo que o inimigo quer tirar você do trilho, sabendo que o inimigo quer parar você, quer tirar você da caminhada que Deus colocou. Ou seja, Deus às vezes tem grandes projetos para mim, tem grandes projetos para você. E aí o inimigo entra no caos. Eu estava vendo uma mensagem de um grande homem de Deus, ele falando que tem as batalhas, as guerras terríveis. Terrível. Às vezes por quê? Porque você acha, meu irmão, que o inimigo quer que você saia aí na rua, pregando, anunciando, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Claro que ele não quer.
E o que mais me importuna, o que mais me chama a atenção é eu aqui, não vou falar a vocês não, eu pregar a palavra de Deus, pregar a Bíblia, saber que o mundo espiritual existe, igual eu preguei aqui essa semana, saber que é real, e às vezes eu não compreender, não levar isso a sério. O mundo espiritual ele existe. Se você entra na peleja, na lida, fazer a vontade de Deus, você tem que pôr no seu coração que você tem luta, você tem desafios. Agora cabe você ser inteligente e ter discernimento. Da onde vem essa luta? Por que eu estou assim? O que é que está acontecendo comigo? Eu não era assim, estava tudo. Você tem que ter esse discernimento, porque senão você chuta o balde, briga, faz aquela maior coisa. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que você faça a vontade de Deus. Então eu quero antecipar para você que não só é mar de rosa, não só é love. Então, mas eu não quero te entristecer não, eu quero deixar a palavra no seu coração. A Bíblia diz, né, eis que eu estou convosco todos os dias, não é só um dia. Se você crê que Jesus está com você, então você não vai ter medo de inimigo, você não vai ter medo de desafios, você não vai ter medo de luta, de batalha, porque você vai ter no seu coração que Deus está com você. Tá bom? Eu só quis alertá-lo que às vezes você entra numa guerra, numa luta, às vezes naquele impasse, aí você fala, sabe de uma? Eu não vou mexer com esse negócio de obreiro não, porque isso aí não é para mim. Eu não vou mexer com esse negócio de pastor não, porque no dia que eu resolvi ser negócio de pastor, a madeira comeu, foi no meu lombo. Entendeu? E aí quer desistir. Então quando você tem conhecimento, que você tem luta, tem paz, tem batalha, você diz, não vou parar. Não, sai fora, Satanás, sai do meio, que eu não vou parar, não vou desistir, eu vou continuar firme, eu vou buscar esse Deus, eu vou me preparar, porque tem muitas pessoas que precisam da minha ajuda, eu vou falar desse Deus para muitas pessoas, eu vou anunciar o reino de Deus a toda criatura, eu vou ter oportunidade, você não vai me parar. Quando você tem consciência, você se prepara, você é um líder preparado, tá bom? Ser líder, cuidar, irmão, ser líder, eu quero falar para você. Ser líder é cuidar de você mesmo. Ser líder é cuidar de você mesmo. Então, querido, quando você quer ser líder, você cuida de você mesmo, você cuida da sua saúde, você cuida do seu bem-estar, você cuida de todos os âmbitos da sua vida, você se preocupa com você. Porque se você não está bem, como você quer cuidar dos outros? Então, se você é líder, você precisa cuidar de você. Você precisa ser zeloso do templo do Espírito Santo. Que você é templo, se você não crê, mas eu creio. Então você precisa ser zeloso, cuidar de você. Então, ser líder, querido, a gente precisa importar com os outros. Ser líder é cuidar dos outros, irmão. Ser líder é você pelejar e a batalha. Ser líder é você cuidar das ovelhas feridas. Ser líder é você pegar o caído e levantar. Ser líder é você sentir desejo de tratar das ovelhas, você envolver com ela. Isso eu não sei se está no seu coração, porque às vezes muitas pessoas querem liderar, meu irmão, mas ele não quer cuidar dos feridos, não quer cuidar dos caídos, às vezes não quer cuidar dos mais necessitados. E hoje Jesus, a Bíblia diz que Jesus cuida de quê? Dos seus, né? E quem é pastor tem que ir atrás de aonde? Ir atrás das ovelhas e cuidar das ovelhas. Ser líder, é fazer o bem e não olhar para quem. Ser líder é você fazer para as pessoas e não esperar nada em troca. Ser líder é você fazer algo para as pessoas ou trabalhar para as pessoas, ajudarem as pessoas e não esperar nada em troca. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer algo pelas pessoas que pode
proporcionar alguma coisa para a gente. Ou seja, eu vou fazer algo para fulano porque fulano tem condições de me ajudar. Eu vou fazer alguma coisa para fulano porque amanhã ele pode fazer alguma coisa para mim. Ei, ser líder é você cuidar, ajudar as pessoas e não esperar nada em troca. Por quê? Porque você vai trabalhar para o dono do ouro e da prata. Você vai trabalhar para o Deus de Israel, para o Deus que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que se você fazer algo para os filhos dele, para os pequeninos, para as pessoas que necessitam, a Bíblia diz que você e eu vamos ganhar galardão nos céus. Você quer que eu traduza? O seu trabalho não é em vão não, meu irmão. Você não precisa ficar esperando o Joaquim, ou Pedro, ou Zé, ou Mané, ou pastor, ou alguma coisa, ou alguma pessoa fazer alguma coisa por você, não. Deus. Por quê? Porque você vai ganhar galardão do céu. Deus vai cuidar de você. Ser líder é amar todas as pessoas do mesmo jeito. Isso mesmo. Porque hoje Jesus não faz acepção de pessoas. Branco, preto, grande, bonito, feio, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estão cansados ou oprimidos. Você que está cansado, sobrecarregado, não interessa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você vem para cá. Então o que mata hoje, infelizmente, a gente quer aproveitar e falar, o que mata hoje são as pessoas fazerem acepção das outras pessoas, sempre pensando que alguém é melhor do que os outros, pensando que pode favorecer alguma coisa. Eu preguei aqui e falei no primeiro dia que muitas pessoas se enganam. Por que se enganam? Que às vezes vê uma pessoa que não tem nada, entre aspas, e tem tudo, que é dono do rei, ou perdão, que é filho do rei, e às vezes a gente subestima a pessoa, né? Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Subestima as pessoas, né? Hoje, querido, eu falei e vou falar. Hoje você está embaixo, amanhã você pode estar em cima. Hoje você não tem nada, amanhã você pode ter tudo. Hoje uma pessoa entra aqui nessa igreja arrastando uma cadela, uma boroca, que nem diz lá no Mato Grosso. E amanhã ele pode chegar, quantos lixeiros não viraram empresário? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, a visão das pessoas, principalmente de pessoas que estão na frente, é olhar para as pessoas e subestimar. A Bíblia diz: não julgueis segundo os seus olhos. O que é que você está vendo? Ei, o que é que você está vendo? Não é isso que você está vendo aí não. Estou vendo um mendigo, mas eu posso tornar um empresário. Estou vendo sem nada, mas eu posso dar tudo. Eu estou vendo um drogado, amanhã eu posso tornar um doutor. Não é isso que você está vendo. Vê com os olhos de Deus. Ei, ser líder é ter uma visão diferente, enxergar as pessoas diferentes, não subestimá-las, olhar para as pessoas e olhar para a pessoa e ver que Deus pode mudar a vida daquela pessoa. Mas acontece, meus queridos irmãos, e eu preciso falar que às vezes a gente prega e não acredita que Deus muda a vida das pessoas. Aí eu não sei o que é que quer vir aqui na frente pregar. Porque você não acredita que Deus muda a vida das pessoas, eu não sei porque está na frente, né, meu irmão? Infelizmente, porque a Bíblia que a gente prega, que Jesus muda, que Deus transforma, e isso a gente precisa colocar no coração, né, que Deus pode mudar. Então, se você é líder, você tem que ter essa visão. Se você é obreiro, você precisa ter essa visão. Amém? Amém. Vamos para frente. Outra crise. Uma das piores crises que tem hoje. Estou na bebeção de água, né? Eu estou falando muito. Uma das piores crises que hoje acontece no nosso meio e não deve acontecer. É outra notícia triste para nós. Segundo a estatística aí, meu irmão, é uma crise conjugal. Isso é triste para o nosso meio. Segundo as estatísticas aí, no meio evangélico, é o meio que hoje mais está acontecendo divórcios.
E é um assunto complexo, é um assunto complicado, mas para gente que quer pregar, que é obreiro, que está na frente, querido, a gente tem que colocar no coração, como eu gosto da ilustração, como eu estou com um problema, eu na frente aqui, como eu estou com um problema com minha esposa, né? Vivo em pé de guerra, luta, batalha, todo dia mata um leão e vem urso, mata de novo. E aí, meu irmão, eu quero falar de casamento para as pessoas. A crise, eu não estou falando de problema, eu estou falando de crise. Porque problema todo mundo tem. Diversidade todo mundo tem. Eu estou falando de crise ao extremo. De chegar um para a esquerda, outro para a direita. E as pessoas agem com normalidade. Isso está acontecendo no meio dos cristãos, principalmente dos líderes. As pessoas perderam, perdeu a vergonha. Perdeu o temor de Deus. Perdeu o temor de Deus. Essa é a realidade. E aí, meu irmão, tá no livro, eu preciso abordar, né? Então o que acontece? Isso é muito sério para nós que somos cristãos, querido. Isso é uma crise que está assolando no meio dos cristãos. E aí, como nós devemos fazer, meu irmão? Você que é obreiro, eu que estou aqui na frente, como que nós vamos fazer? Ter cuidado. Para quê? Para nós administrarmos o nosso cônjuge, o nosso relacionamento. Como? Vou abordar. Buscando conhecimento. É interessante que eu já preguei, mas interessante que nós, quando vamos entrar na empresa, a gente faz curso, né, para entrar na empresa. E quando a gente quer entrar no mercado de trabalho, às vezes faz faculdade, tira um tempo para ler, para estudar, buscar conhecimento no serviço que vamos fazer. E às vezes uma coisa muito importante, escuta aqui no nome de Jesus, uma coisa muito importante, que é o nosso relacionamento, que não é um dia nem dois, é uma vida. Nós não queremos saber de conhecimento, querido. A gente aprendeu com os pais, com os avós, e vai narrando esse trem de baixo para cima, trazendo aquele tradicionalismo que aprendeu no tempo da avó. E aí, vem discussões, guerra, peleja, divergência, gritaria, baixaria, voador, carro de vassoura, panela, vai tudo junto. Porque foi o que vimos no passado, a maioria. Foi o que aprendemos, facão, na roça, sai de baixo. Infelizmente, estou falando a verdade. E as pessoas não querem se aprimorar, não querem buscar conhecimento, não querem saber como lidar com a situação. E aí eu pego o microfone aqui, e aí quero pregar, falar, sendo que a gente está em guerra. Não pode, tem que aprender a lidar, tem que buscar conhecimento. E você que é obreiro, eu, pastores que estão na frente, a gente tem que ter essa cautela, que é muito triste saber da notícia dessa, que no meio evangélico hoje mais tem divórcio, casamentos destruídos, pessoas sendo destruídas. E nós que estamos aqui, e você que está me ouvindo, você vai deixar destruir o seu casamento? Não pode, porque você é obreiro, você é pastor, você é líder, tá bom, querido? E eu quero falar para você aqui, eu posso dar uma receitinha aqui rapidinho para nós. Talvez você está aqui, é difícil, claro que é difícil. Como que não é difícil? Se você tem uma cabeça, a pessoa tem outra. Você tem um entendimento, a pessoa tem outro. Talvez você está lá na frente, a pessoa está lá atrás. Você tem um raciocínio rápido, a pessoa tem um raciocínio lento. Às vezes você quer uma coisa, a pessoa quer outra. Você tem uma visão e a pessoa tem a visão restrita. Há uma guerra, há uma luta. Às vezes você é uma pessoa desinibida, uma pessoa, e o outro
mocorongo, entendeu? Então o que acontece é uma coisa terrível. Mas o que me chama a atenção para me concluir? E por que casou? Por que casou? Não viu isso antes? Hã? Vou repetir. Por que casaram? Por que casaram, meu irmão? E hoje, engraçado, escuta, aqui que é para os que por líder, pastor, quem quiser estar na frente. Engraçado que agora casou, agora eu casei, mas não vi, sabe que você é meio assim, eu não percebi direito, agora você não dá mais não. Eu acho que eu vou ter que arrumar outro, porque você não vi. Infelizmente, né, rapaz? Como que não viu no começo? Estava cego, estava com um problema da vista. Miopia, né? Hã? Engraçado que não viu isso no começo. Irmão, agora nós estamos enrolado, meu irmão, meu chapa. Você enrolou, amarrou a correr, agora segura a onda aí, fica firme. Fica firme. E aí? Eu vou dar algumas receitas, né? E o quê? Dá umas receitas, querido. Então, sim, a gente precisa se esforçar. Se não tiver esforço, pode chutar o balde. Porque não é só no grito. No gogó é muito fácil falar aqui. É muito fácil falar. Entendeu? Você precisa esforçar, colocar no seu coração, não, eu preciso viver. Porque chega de escândalo, chega de cachorrada. Tanta pessoa separando. Eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou na frente do trabalho. Eu preciso ver. E aí o que é que você tem que fazer? Ver o que está errado. Eu já preguei sobre isso. Ver o que está errado. Quais são as deficiências? Cadê a caneta? Nota, querido, as deficiências. Que não existe perfeição. Nota, não tem problema. Isso, nota as deficiências do outro, que não existe perfeito. Mas eu chamei a atenção que no começo a cegueira, não viu as deficiências do outro, e agora está junto só apontar. Então escuta aqui, então vamos anotar os erros em todos os segmentos, em todas as áreas, na área sexual, na cama, no convívio do dia a dia. Vocês não foram para o céu não, vocês estão aqui ainda, tudo é carne, então precisa se arrumar. Foi de graça. Você entendeu? Precisa se arrumar. Está em deficiência com algum problema sexual, vai tratar. Tem algum erro, senta e conversa, diz, ó meu irmão, o trem não está dando no corpo não, você melhora aí, como é que vai fazer? Dá um jeito aí, meu chapa, toma um remédio, vamos procurar uma pessoa para fazer um tratamento. Vocês não foram para o céu não, estão aqui ainda. E nós estamos aqui na vida, é por isso que muitas pessoas estão aí dando uma de santo, querendo ir para o céu, e não trata, não faz as coisas certinhas, e aí vira esse escândalo no meio evangélico. É verdade. Vira esse escândalo. Então, querido, nós temos que ver aonde estamos errando, aonde está errado. E outra coisa, precisa ser transparente, não enganar você mesmo. É sua esposa, senta um com o outro, explica, olha, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa melhorar naquilo. Senão, que vergonha de quê do marido? Vergonha da esposa? Fala, abre a boca, fala que não está bem, não está legal, não tem alguma coisa errada, explica. E aí, se precisar de socorro, busca o socorro. Busca o socorro. Está passando. Então busca o socorro por quê? Querido, isso que eu estou falando é muito sério. Socorro. O povo fica calado, né? Em vez de procurar. Isso que eu estou falando é muito sério, muito sério. Então o que acontece? Isso está nos assuntos dos pastores, dos líderes, e as presidentes precisam abordar isso, abrir os olhos nossos. E Deus quer que nós tenhamos vida, e vida como? Vida em abundância, abundância no relacionamento, abundância no casamento, abundância no trabalho, abundância nas coisas, abundância em tudo. Você ser uma pessoa feliz. E como que eu vou pregar aqui infeliz, gente? Pelo amor de Deus. Como que eu vou? Tenho que ver o que está errado. Verdade. Tudo tem jeito, não tem jeito é para morte. Que já morreu, segue o enterro. Mas você está vivo, vamos melhorar esse negócio aí. Vamos ver o que é que tem que fazer, vamos lutar, vamos buscar. Epa, se for para dar uma ajeitada, ajeita. Dá uma penteadinha, faz dá esticada de um lado, dá esticada do outro, dá um jeito aí para melhorar. Mas precisam ser felizes.
ter felicidade, precisa ter alegria, ter prazer. Isso não é para os filhos do comunhão, não, é para nós, entendeu? Deus fez para nós ser feliz. Você precisa ser feliz com sua esposa. Você que está aqui, você que é obreiro, você precisa ser feliz com sua esposa. Sua esposa precisa ser feliz com seu esposo, entendeu? Ter alegria em viver, não viver no tempo da escravizaura, não, viu, feliz? Viu, feliz? Você é livre. A Bíblia diz: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês são livres, nós somos livres. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um tema aqui. Então nós temos que esforçar, né, querido, para ter uma vida. E eu abordei, conversei muito, mas eu quero falar para você. Se você não buscar conhecimento acerca do seu relacionamento, infelizmente você vai passar de janeiro a janeiro e vai continuar do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertar. Que verdade? Todas as verdades. Todos os segmentos. Então você precisa ser... quem prega, quem está na frente precisa ter conhecimento em tudo. Principalmente em relacionamento, família, essas coisas precisam estar apto, estar em primeiro lugar. Temos que ter cuidado porque temos que ser casais felizes. Não pode ministrar tendo um coração preso com infelicidade, tá bom? Aprender. Outra coisa que eu quero abordar aqui, já é passando, não pode de jeito nenhum. Às vezes tem alguém nos ouvindo e vai ver, né? Então precisa falar. Ou se tem. Tem, né? Então eu quero abordar aqui para nós, então. Como que nós, querido, estamos aí no relacionamento, né? E fazemos parte como líder da igreja. Eu quero chamar a atenção nossa aqui. Fazemos parte como líder da igreja, pastores e tudo. Então, a nossa geração, o futuro do mundo, são as crianças. Quem é pai, quem é mãe, que está nos vendo aqui, eu gostaria que você tivesse um carinho especial com seus filhos, né? Porque é muito triste de um pastor, de um líder ou de um obreiro estar aqui na frente, ou pregando, ou cuidando da igreja, e seu filho está nas drogas, seu filho está na prostituição. Isso é doído, é muito doído. O coração da gente fica partido no meio, né? Porque não adianta, igual eu falei, não adianta a gente estar aqui e saber que nosso filho está no mundo. Então, e aí, como é que faz? Como é que faz numa situação dessa? Quando a pessoa já está adulta, infelizmente não pode fazer nada, a não ser orar todos os dias, incessantemente, crendo que Deus vai alcançar aquele coração. Você como pai e mãe, que você seja incessantemente importunando em oração, clamando a Deus, buscando, apresentando esse filho, essa filha diante de Deus, que é a única maneira que você pode fazer. Por quê? Porque eles são donos do seu nariz, são adultos. Infelizmente você não pode fazer nada, mas para você que está aí, que tem criança, que tem adolescente, tem pessoas que estão aí ainda, você precisa investir nos seus filhos. Você precisa investir nos seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos. Porque a Bíblia diz para nós ensinarmos as crianças no caminho que devem andar. Então, como que eu sou obreiro, sou pastor, sou líder, eu quero ensinar todo mundo. E eu não ensino a criancinha que está lá dentro de casa. Os filhinhos de menor de idade, 4, 5, 3, 7, 8... que está debaixo da sua tutela, que você consegue dominar, que consegue te ouvir, e você não pode parar ali, tirar alguns minutos, abrir a Bíblia, ensinar para eles quem é Jesus, por que Jesus morreu, ensinar a salvação, ler as histórias da Bíblia para eles, encher o coração dele de Deus. Para quê? Para ele ter uma mente formada, uma mente de Cristo, um coração cheio de Deus. Ele vai rejeitar o mundo. Mas se você não ensinar o seu filho, por exemplo, eu sempre prego e gosto da ilustração. Eu mesmo pequei demais. Por quê? O que era que eu fazia? Eu vinha para a igreja, eu pegava os meus meninos pelas mãos, vamos para a igreja. E eles eram obrigados a obedecer, criança, vinha para a igreja.
Mas o que acontece? Você chega com a criança na igreja, põe aí na igreja, eles não prestam atenção igual você, é criança. Eles querem brincar, querem chamar a atenção, distrair, entendeu? Eles não têm, mas quando está na sua casa, só você e ele, você senta lá na cama, onde quer que você seja, no criado, você senta ali e começa a contar a historinha para eles, passar, escrever, ensinar o filho certo ou errado. Ele vai crescer naqueles ensinamentos, nada vai tirar ele. E quando eu falei para você que eu pequei, foi eu pensando que filho de crente era crente. Eu pensava que filho de pastor era crente. Quebrei o focinho. Não tem nada a ver. E é por isso que você vê muitos pastores pregando e os filhos na folia, na lida. E aí o que acontece? A gente não pode fazer nada de atiçação maiores, a não ser orar. Só que, igual, se você pegar no braço e trazer para a igreja, ele vai te obedecer, senta aí, está tudo bem, igual eu fiz com o meu. Mas só que não consegue aprender nada. Não consegue. E a Bíblia pede para a gente ensinar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. É você sentar ele e colocar disso, o caminho é por aqui. É esse aqui que é certo e esse aqui o errado. Não colocar de goela abaixo. Você tem que fazer. Ele não vai ensinar, ele vai ter medo. Ele vai repudiar, vai rejeitar. E quando você coloca no coração do teu filho o amor de Deus, ensina ele certinho, com certeza ele vai aprender e vai ter desejo. E eu preguei esses dias falando que o maior exemplo para dentro de casa seria o quê? A gente fazendo. Os filhinhos da gente ver a gente orando, lendo a Bíblia, chamar para orar junto com a gente, ensinar ali, eles ler a Bíblia, contar as historinhas da Bíblia para eles. Eles veem exemplo de nós. Eles estão vendo a gente fazer dentro da casa, eles vão aprender. Então eu quero pedir a todos os pais, no nome de Jesus, investe pesado nos teus filhos, porque o mundo é perverso. O mundo é perverso. E hoje nós estamos vendo aí muitos líderes, pastores chorando enterro, chorando aí, por quê? Porque pecou, não cuidou do filho direito, não ensinou o filho como devia ensinar, não usou a Bíblia para ensinar para os outros, mas não ensinou dentro da sua casa, e aí hoje está desse jeito, e eu sou um deles. Então, querido, eu estou aproveitando a oportunidade para você que tem criança, né? Fazer isso, ensina os teus filhos, querido. Não abre mão dos teus filhos para o diabo nem pelo mundo. Gruda nos teus filhos mesmo e investe pesado, porque eu tenho certeza que se você ensinar, você vai ter alegria, vai ter prazer, no nome de Jesus. Isso que eu queria passar para vocês. Outro perigo que atrapalha é uma crise que está acontecendo no nosso meio. Muitos de nós, querido, infelizmente é uma crise financeira. Outra crise que tem assolado no meio evangélico é crise financeira, problema sério. Isso eu preciso abordar para vocês entenderem um pouco desse negócio aqui rapidinho, entendeu? Crise financeira. Você acha que Deus quer que nós temos vida de miséria, meu irmão? Será que Deus quer que a gente passe a necessidade, leva a vida mendigando? Deus não quer isso para mim e nem quer para você. Só que, infelizmente, eu não estou generalizando, mas a maioria das pessoas, às vezes, estão passando por necessidade, por não saber gerir o que Deus tem colocado nas suas mãos. A maioria dos líderes, das pessoas que estão hoje passando por necessidade, é porque não tem sabedoria, ou entendimento, ou inteligência para administrar ou gerir o que Deus tem colocado nas suas mãos. E isso tem gerado tristeza
nas nossas vidas. É igual eu abordei no início do curso, quando eu estava falando, que um líder foi comprar um carro, quando a financiadora descobriu que o homem era pastor, disse: não, cancela esse negócio aí que esse homem não vai pagar não. Então o que acontece? E o maior perigo hoje, que eu quero falar para você que está aqui, e para mim também, né, que nós temos que ter cuidado. O maior perigo hoje é a gente ter obsessão, não ter controle. Que as pessoas são compulsivas. Nesse mundo aí das ofertas, nesse mundo competitivo, nesse mundo de consumismo, o desejo da gente é o quê? Comprar. Comprar, comprar e comprar. Mas só que nós temos que ter cautela. Como cautela? Eu só posso comprar se eu tiver dinheiro ou condições de pagar. E infelizmente muitas pessoas compram sem ter noção do que está fazendo. Como assim? Como é que eu vou comprar sem ter noção do que eu estou fazendo? Tem muitas pessoas compulsivas que eles compram sem verdadeiramente pensar. Como pensar? Eu estou precisando disso agora? Eu estou precisando? Será se realmente há necessidade disso aqui agora? Será se eu não posso esperar mais um pouquinho? Ou esperar eu ter condições para me comprar? Não, eu tenho que comprar. Por quê? Porque eu vi o Joaquim com ele. Eu vi fulano, meu colega tem, eu preciso ter. O consumismo tem levado as pessoas ao endividamento. E principalmente os cristãos que não deveriam fazer isso. Por quê? A Bíblia diz, eu não, viu? É a Bíblia, vai brigar com quem escreveu. É bom que não devais nada a ninguém. Somente o amor. É bom que a gente não deve. Então, querido, nós temos que entender isso. E muitos hoje não pensam, sai comprando, mete o cartão para cima, e aí quando chega no final do mês, não dá conta de pagar. E a situação é delicada. E aí passa vergonha. Aí passa precisão. E aí passa constrangimento. E é o que? Pastor, líder, está na igreja, não tenho nada contra, que eu também sou. Mas nós temos que ter cautela, ter sabedoria. Eu lembro de uma vez, querido, que eu cheguei aqui matando cachorro de tapa. Não tinha nada. E eu passei muitos tempos, né, para comprar uma geladeira. Mas eu passei dias esperando a oportunidade, porque eu não tinha condições. E eu sabia que se eu comprasse daquela natureza, nas propostas que fizeram para mim, eu ia me encaracolar, ou seja, enrolar, endividar, e as pessoas iam bater na minha porta. Mas graças a Deus, toda a vida, né, eu fui cauteloso acerca disso, porque principalmente, presta atenção aqui, principalmente depois que eu aceitei o Criador dos céus e da terra. Eu aceitei o Criador dos céus e da terra. E eu sempre me preocupo zelar, primeiro, pelo nome que uso, pelo nome de Deus. E segundo, pelo meu caráter, eu tenho me esforçado. E eu desejo que todos nós, como obreiros, como pastores, como líderes, sejam cautelosos. Tenha discernimento, sabedoria, pede a Deus controle. Uai, irmão, se não tem hoje, precisa acreditar em Deus. Como assim? Que amanhã Deus pode suprir a sua necessidade, que amanhã você pode ter. A Bíblia diz que os precipitados faz o quê? Peca. Os precipitados, o que é precipitado? Às vezes você querer comprar uma coisa que não está na hora, ou que você não tem condições agora, não quer dizer que você vai ficar sem aquilo. Deus vai criar oportunidade, você vai ter oportunidade de você ter no nome de Jesus. Eu estou falando isso para homens e mulheres de Deus, que você não pode, eu não posso, ficar de endividado, devendo, para as pessoas ficarem falando de mim, falando de você, dizer, moço,
aquele pastorzinho, vou falar para tu, viu? O bicho é enrolado, né? Como é que pode uma criatura dessa? Você viu aquele negócio, rapaz? Como o irmãozinho comprou na minha mão. Então, meu querido, isso é muito ruim para nós. É muito ruim para os cristãos. E no nome de Jesus, eu tenho certeza que aqui não tem homens e mulheres desse jeito. Amor? Que Deus abençoe. Que nós possamos, em Cristo Jesus, pedir força, sabedoria a Deus. Outra coisa que temos que entender, querido. Temos que entender. Que Deus é quem dá. Deus é quem dá. E às vezes Deus permite que às vezes a gente passa por alguns momentos para ver a posição da gente, para ver a situação. E aí você não espera a hora de Deus e toma a decisão errada. E aí fica aí endividado e trazendo problema para você, para sua família e para o reino de Deus. Hein? Tem pessoas... E uma passagem que eu acho interessante que eu quero abordar aqui para nós. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Paulo falando, em todas as coisas eu sou instruído. Eu tenho conhecimento, instruído é ter conhecimento. Tanto a ter fartura como a ter fome. Como passar necessidade, como também ter abundância. Então o que acontece? Paulo falou que ele sabia lidar com essa situação, não é eu. Então se o Paulo falou isso, Paulo passou por vários momentos da sua vida. Paulo teve momento de abundância, teve momento de escassez, teve momento de fome, teve momento de suprimento na vida dele. E nós? Eu também já passei por isso. Eu já passei por um momento difícil na vida. Só que graças a Deus eu soube passar. Só que tem gente que não sabe passar. Na hora que o trem não tem nada, ele sai desesperado, sai louco, sai aí, quer arrumar de qualquer jeito. Então complica a vida. Outro perigo, querido. Outra crise que nós estamos vivendo é cheio de homens e mulheres. Essa aqui nós estamos terminando, mas precisa abordar. Outra crise que nós estamos vivendo, que nós vamos abordar, que está acabando, mas vamos abordar sim. Outra crise do nosso meio, querido, é de homens e mulheres preparados. Está uma crise. Hoje no Evangelho, hoje está triste, hoje. Há uma crise terrível. Por quê? Porque hoje nós queremos estar aqui na frente, queremos fazer parte da liderança, queremos somar, mas nós não queremos nos prepararmos. E hoje está aí um monte de gente despreparada, está uma crise no Evangelho. O despreparo é grande, o despreparo é grande, e essa crise tem assolado no nosso meio, tem assim destruído. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão parando, desviando. Por quê? Porque falta de homens e mulheres preparados. Então se você que é obreiro que está aqui nessa noite, e você que é pastor, eu te dou um conselho. Se você quer assumir o seu cargo, você precisa se preparar, meu irmão. Você precisa cada dia se dedicar, ter o seu devocional, ter uma vida aliada com Deus, buscar cada dia conhecimento, estar se preparando. Ei, o soldado não pode andar despreparado. Então, como eu quero, vou repetir, como eu quero pregar, falar para as pessoas, se eu não estou preparado para falar? E hoje nós temos que estar nos preparando. Para quê? Para que nós possamos ensinar as outras pessoas. Infelizmente está cheio de homens e mulheres desprovidas de conhecimento, estão na frente dos púlpitos, então estão aí tomando os lugares, mas infelizmente eles não querem se preparar. E como eu vou estar na frente se eu não preparo? Eu dou um conselho para você que é pastor, meu irmão, e você que é líder e que quer estar na frente da igreja. Você precisa se preparar, meu irmão. Você precisa tirar tempo, você precisa se esmerilhar, você precisa ler, buscar conhecimento, senão você tem que entregar o seu cargo.
Porque muitas pessoas são o quê? Preguiçosas. Tem preguiça. Porque não existem pessoas melhores do que ninguém. Tem pessoas, é óbvio, que tiveram oportunidade. Tem pessoas que foram formadas, que tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, né, de fazer cursos de teologia. Mas o básico, você tem oportunidade. Então você se prepara, lendo livros, lendo a Bíblia, comprando livros de teologia, estudando, lendo. Então, no mínimo, se você for falar do assunto, aqui é para mim e para você. Se você for falar do assunto, você tem que pelo menos buscar conhecimento naquilo que você vai falar, pelo menos naquela noite. Por quê? Vou falar, fica tranquilo que eu vou falar. Não vai passar em vão não. As pessoas estão pensando, escuta aqui rapidinho. As pessoas, os líderes estão pensando que nós estamos na idade da pedra. Pesado, né? Por quê? Porque eles pensam que o povo não tem informação. Então todo mundo desinformado. Todo mundo desinformado. Aí eles querem que as pessoas se alimentam de tantas coisas que a gente fica olhando. Eles distorcem ou torcem a palavra de Deus. Eles inventam modo, criam circunstância para que dá um nó na cabeça das pessoas. E aí quando eu falei que os líderes às vezes estão pensando que as pessoas estão na idade da pedra, sabe por que é? Que eles às vezes eles não preparam, escuta aqui rapidinho, eles não preparam, e aí lê por cima, traz alguma coisa e diz assim, acho que eles pensam, como eles não conhecem nada de Bíblia mesmo, e muito menos do assunto, então aqui tudo que eu falar para eles está bom. E muito neguinho tem se enganado. Por quê? Porque tem internet. Nós estamos na era de quê? Da informação. As pessoas são informadas. Às vezes você chega aqui, por mais simples que seja a igreja ou o local que você está, mas ali tem a internet. Às vezes você prega alguma coisa e quando chega em casa, escuta para você, pastorzão, e às vezes você está pregando ali, meu irmão. E aí quando a pessoa chega em casa, abre a internet daquele assunto que você pregou, vê que você não falou nada, o que você falou está tudo errado, contrário o que está na Bíblia. Aí a pessoa vai e vê uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa capacitada, que estudou, que leu, se preparou para os ensinamentos, passa, ele para ali diante da internet, começa a ouvir aquela pessoa, escuta. E aí ele fala, meu Deus do céu, meu papai, como aquele pastor está longe, hein? Está ruim. E aí, ele não quer voltar mais na igreja. Eu não estou brincando não, gente, eu estou falando sério. Verdade. E outra coisa que eu quero falar para você, que é pastor, que é líder, que é obreiro, que está na frente, e para mim também. Vocês acham, escuta isso aqui, vocês acham que as pessoas não têm nada para fazer em casa? Nadinha para fazer em casa. Que vem para o culto, fica no culto ali para ouvir coisas que às vezes não tem nada a ver com a necessidade do povo. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão precisando ouvir. Não tem nada a ver acerca do Evangelho de Deus. E aí, eu quero falar, um dia eu estava viajando, eu viajava muito e deu uma saudade da igreja, uma saudade no culto, que é o melhor lugar, meu irmão, é estar na presença de Deus, cultuando a Deus junto com os irmãos, é gostoso, estar adorando a Deus tudo junto, né? E eu vi, meus irmãos, meus queridos, saí de longe, fui para a igreja, quando eu cheguei lá na igreja, um abençoado pregando, meu irmão do céu, e aí o homem falou, se você... Eu quero aproveitar, um dia ele estava pregando lá, que ele disse no Salmo 37, se você quer que o desejo do seu coração, eu já falei aqui, né, que se cumpra o desejo do seu coração, que Deus conceda o desejo do seu coração, você tinha que emagrecer.
Eu entrei em choque, entrei em parafuso. Eu falei, será que você está pensando que eu não tinha nada para fazer, não? Eu saí de tão longe para cá, para vir cultuar a Deus, ouvir uma palavra. E o cara vem falar asneira. Encher linguiça. Então, quando eu falei para você que o povo não está na idade da pedra, é porque o pessoal chega em casa, abre a internet, vai ouvir grandes líderes que tem hoje, grandes pastores pregando, e aí ele vai voltar na igreja, fazer o que na igreja? Fazer o que? Então pega aí, pastor, e eu também. Você precisa se preparar, meu irmão. Quando você for trazer alguma coisa para as suas ovelhas, você para no dia, tira o dia, 3 horas, 4 horas, lê o assunto, lê a Bíblia, lê livro, pesquisa alguma coisa sobre aquilo. Primeiro lê para ver o seu entendimento e vai olhar se o seu entendimento se o seu entendimento está de acordo. Ou seja, se o seu entendimento é a verdade que a palavra de Deus quer levar para você e para as outras pessoas, ou seja, o assunto que você quer trazer tem sentido, ou seja, que você tem entendimento do texto, o que é que o texto está falando, por que o texto está falando aquilo, qual o sentido espiritual do texto, qual a ilustração ou exemplo que você vai tirar do texto para você trazer para as suas ovelhas. E aí, se eu não sei, eu também não sei, que eu não fiz teologia, mas eu vou lá e pesquiso, eu olho, eu leio aqui do outro lado, eu leio daqui lá, eu vou ver se eu estou certo, eu vou ver se o que eu estou falando está pelo menos no rumo. Porque eu não posso falar de uma coisa daqui que as pessoas não compreendam, que as pessoas não entendem. E aí as pessoas vêm para cá e voltam sem entender, e aí? Você, meu irmão, meu pastor, meu querido, que eu quero falar para você. O pastor tem que fazer o quê? Dar alimento para as ovelhas. E quando você não alimenta as suas ovelhas, ela está com fome, ela vai procurar pasto aonde? No aprisco dos outros. Vai buscar alimento aonde tem, que ela não vai ficar com fome, senão ela vai morrer. Então, ou você alimenta as suas ovelhas, ou você vai ficar sem ovelha. Aleluia, Deus. Então você precisa buscar alimento, meus irmãos, meus pastores, buscar alimento para as suas ovelhas. Elas precisam ser nutridas. Para quê? Para elas crescer, ser forte, estar sempre na presença do Deus eterno. Maravilha. Então pega aí no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui mais para frente. Ei, meu irmão, essa aqui nós estamos quase fechando, viu? Porque a semana que vem não sei se eu vou vir aqui, então vamos aqui. Outra crise que nós estamos vivendo, para você, pastor, meu irmão, meu querido que está me ouvindo, uma crise maior que nós estamos vivendo nesses muitos tempos, nesses últimos dias, crise espiritual. Essa é forte. Outra crise que estamos vivendo nesses dias é crise espiritual. É uma crise que está assolando de norte a sul, de leste a oeste, assolando em todos os países do mundo. E principalmente para nós que estamos na frente, líder, infelizmente alguns estão morrendo. Estão precisando de ajuda, porque estão aí só a capa da viola. Está na frente, mas Deus está para trás, Deus ficou atrás. Então vamos vivendo uma crise, meu irmão, que a gente precisa despertar para esse momento que estamos vivendo aqui no Brasil e em todo o mundo. E se você que é obreiro, pastor, líder, não compreender, não ter esse entendimento, no momento que estamos vivendo, que as pessoas estão sofrendo por crise espiritual. Crise espiritual. E é a maior crise. Por que é a maior crise? Porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de reino, nós estamos falando do reino espiritual. Então a gente precisa, e o que é que nós temos que fazer rapidinho, para não tomar seu tempo? Você precisa, em nome de Jesus, entender as suas necessidades. Como que eu sou cristão, eu não sei como eu estou. Você sabe sim. Você como líder, você sabe da sua necessidade.
Você sabe como você está espiritualmente. Acontece que muitas pessoas eles não querem dar o braço a torcer. Ou seja, ter um entendimento, humildade de saber a sua posição espiritual. E estão no barulho. Estão querendo levar na força. E o reino de Deus não funciona. Na força não. E no grito também não. O reino de Deus é espiritual. Quero falar para você, repetir aqui. O mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual existe. Não tem como nós vivermos duas personagens. Não tem como eu viver essa personagem espiritual e a outra personagem carnal. Não, eu sou só uma pessoa. E você também só é uma. E o que é que tem que fazer? Você tem que manter a sua vida espiritual. Você tem que entender que você é um cristão. Você tem que entender que você é um líder. Você tem que entender que você é um obreiro. E você precisa estar bem espiritualmente. Você necessita ser nutrido espiritualmente. Você precisa ser alimentado espiritualmente. Por quê? Porque você vai alimentar outras pessoas. As pessoas precisam ser alimentadas por você. E às vezes, querido, a gente não se preocupa com a vida espiritual. Verdade. Você pega uma planta aí, eu vou dar uma ilustração simples para nós entendermos. Se você pega uma planta, você planta ela ali e você coloca água dentro dela. Aí passa os dias, para de molhar ela morre. E a vida espiritual? Do mesmo jeito. Para de comer feijão e arroz para ver se você não morre. Talvez você está falando que é besteira, mas não é. A ilustração simples para nós entendermos. Então, se você não alimentar espiritualmente, você vai morrer espiritualmente. Eu morro também espiritualmente. Então, eu tenho que entender que a vida espiritual precisa ser mantida. Verdade. A gente precisa se manter de pé espiritualmente. E como eu vou falar de Deus que é espiritual se eu não tenho nada do Espírito de Deus na minha vida? Infelizmente as pessoas pensam que os outros não veem. Pensam que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem. Todos percebem. Todos olham na pessoa e dizem, ali ali não tem nada. E a Bíblia diz, querido, em Efésios 5,18, enchei-vos de quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então eu, obreiro, pastores, amigos que estão nos ouvindo, você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. Por quê? Porque você é um cristão. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida. E aí, para quê? Para que as pessoas percebam que você e eu, nós somos homens e mulheres de Deus. Então, querido, você precisa ter isso no seu coração. Ter o quê? Eu preciso estar bem espiritualmente. Eu preciso ser um homem e uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Eu preciso ter Deus na minha vida. E isso você encontra onde? Na internet? Será? Não, querido. Você precisa buscar. Aleluia. Você precisa ter uma vida devocional, ter uma vida com Deus. Você precisa ter um particular com Deus todos os dias da sua vida. Você precisa, é óbvio, né? Se você quiser se manter espiritualmente bem, e você como líder, você como pastor, você como pregador, você como homem e mulher de Deus, você precisa estar bem espiritualmente. Porque se você não estiver bem espiritualmente, infelizmente, querido, você pode até querer ser alguma coisa, mas você não é. Você não é. Você não é, porque as coisas de Deus é diferente. E as pessoas percebem quem é e quem não é. E a única diferença que faz na vida do homem, na vida da mulher, é a presença de Deus, principalmente para homens e mulheres de Deus que pregam, anunciam a palavra de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, meu irmão, você é uma lata vazia. Você pode pular, dar pulo mortal aqui, pode sapatear, pode falar o que quiser. Se você não tiver a presença de Deus, as pessoas não recebem o que você está falando. Porque o Espírito de Deus
tem que estar na sua vida. Amém? E para fechar, para resumir, que já são 9h35, eu quero falar para você que você, eu, como obreiro, pastores, homens e mulheres de Deus, para ser líder, precisa confiar no Deus que você prega. Aleluia. Para ser líder, você precisa confiar no Deus que você serve. Para ser líder, você precisa confiar de todo o seu coração. Por quê? Porque, às vezes a gente confia nas coisas que estão no nosso derredor. Às vezes as pessoas confiam no que as pessoas podem proporcionar para eles. Às vezes nós, como os líderes, confiam que as pessoas vão fazer alguma coisa para nós. Às vezes nós, como líder, confia que a político, o político, o deputado ou quem quer que seja, vai mudar as nossas vidas, vai nos ajudar a fazer alguma coisa. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E se você for homem, mulher de Deus, precisa confiar em Deus, colocar o seu coração diante do Senhor, porque independente da circunstância, do momento que você está passando, que eu venho passar, você coloca diante de Deus a sua confiança e Deus vai suprir as suas necessidades no momento que você está passando. Por quê? Porque às vezes a gente olha como líder com a circunstância, por algum momento que está passando, ou alguma coisa que vamos fazer. E aí? E agora? Como eu vou fazer? Já sei, vou falar com fulano. Já sei, vamos fazer assim. Eu não tenho nada contra, é óbvio que Deus usa homem. É óbvio que Deus usa as pessoas, eu não sou ignorante. É óbvio que Deus está aqui, nós estamos no mundo. Mas o que a Bíblia está falando é para nós, como líder, aprender a confiar em Deus. Nós temos que confiar no provedor, não é na provisão. Nós temos que confiar no Criador, não é nas criação. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia de quê? No homem, nas forças do seu braço. E eu ser líder, você como líder tem que ter confiança em Deus. Ou seja, levar uma vida dependente do Pai que está no céu. A sua dependência, a sua confiança, a sua esperança está em Deus. Por quê? Porque você prega a palavra de Deus. Você anuncia a palavra de Deus. E como eu anuncio a palavra de Deus e ando desesperado, não tenho confiança, não coloco diante de Deus, não abro o meu coração, levanto o altar, coloco diante de Deus, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor sabe o que eu estou passando, Senhor, esse negócio aqui não é teu? Não é, Senhor, teu? Não foi o Senhor que me botou aqui? Senhor, eu confio que o Senhor vai mover a meu favor, o Senhor vai fazer alguma coisa. Senhor, o Senhor é Deus verdadeiro. O Senhor não é Deus de barra, de pau. O Senhor não é Deus de engano. Senhor, eu prego o Senhor. Eu falo que o Senhor cura, que o Senhor muda. Senhor, eu oro e as coisas. Senhor, eu preciso ter essa confiança. Senhor, gera confiança no meu coração, para que eu possa confiar no Senhor de todo o meu entendimento. Acontece que às vezes as pessoas pregam de confiança, mas não confiam. Às vezes as pessoas falam de confiança, mas ele mesmo não confia. E aí, às vezes quando a gente não confia, a gente desespera. Sai doido, sai frustrado. E às vezes até passa vergonha. E aí, meu querido? E aí, prega um Deus que às vezes o outro olha do outro lado. Eu não quero esse Deus que você prega aí não. Eu não quero. Porque como é que a vida é desse jeito? Então a gente precisa confiar em Deus, precisa colocar Deus no coração, ter uma vida de confiança, principalmente para mim e para você que é líder. Vamos confiar em Deus e colocar o nosso coração diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você como líder, Deus vai cuidar da sua família, em nome do Senhor Jesus. Ele sempre cuidou. A Bíblia diz, não é eu não, a Bíblia diz que Deus não desampara quem? A Bíblia diz que Deus não desampara os seus. Você acha que se Deus o livre, a gente levar a sua vida pregressa, sua vida de só de miséria, vocês acham o quê? No mundo que nós vivemos hoje? Você acha o quê? Claro que as pessoas não iam nem pregar. Por quê? Porque o mundo hoje é diferente. E nós cremos num Deus também poderoso.
que pode mover ao nosso favor. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E se você for líder, for pastor, você crê nessas promessas em nome de Jesus. Não devemos nos desesperar, nos colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. E aí, fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que Deus vai mover no nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Que Deus abençoe. E lembrar vocês que nós estamos aqui nesse curso, e é um prazer ter vocês. E se Deus quiser, nós vamos concluir da melhor maneira possível. E muitas pessoas sairão daqui fartas.